Olá pessoal, boa noite. Aqui é o Isa José Leite, eu sou psicólogo, terapeuta corporal sistêmico e facilitador de constelações. Se você ainda não conhece meu canal no YouTube, vá visitá-lo, né, no YouTube e aproveite para dar um like, né, para a gente poder aprimorar mais essas transmissões. Tá? Primeiramente, como eu sempre faço, eu quero agradecer todos, todos os profissionais que permitem que a gente possa fazer esse trabalho aqui em casa, na segurança do lar, tá? E levando até vocês este bate-papo, essas informações, tá certo? O tema de hoje, né, é onde vivem os nossos monstros. Também vocês, né, podem sugerir temas, podem fazer comentários, críticas, sugestões. Boa noite a todos, tá? Então, os temas das nossas lives, eles são abertos e a gente sempre procura dar uma, um olhar nesses temas à luz das constelações familiares. Tá? Boa noite a todos. Então vocês podem entrar em contato com a gente e sugerir temas, sugerir temas. Esse tema também foi sugerido e a gente vai conversar um pouquinho sobre ele. Eu brinco que é um bate-papo, mas não é um bate-papo porque só eu que estou falando, né? Mas de qualquer forma, assim, é uma forma da gente entrar em contato. Tá? Como eu já expliquei algumas vezes, inicialmente, né, essa live era mais para o meu grupo de constelação, no meu grupo de trabalho, mas ela foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo e hoje ela está atingindo mais pessoas, o que é bom também, né? As pessoas conhecerem um pouco mais sobre constelação, né, para se abrirem um pouco mais, para a gente estar também dentro dessa pandemia, estar em contato, tá? O tema é, então, aonde vivem, ou aonde escondem, não? Aonde se escondem os nossos monstros, né? É um tema assim bem sugestivo, né? Lógico que eu posso falar que eu plagiei, tem um desenho animado, né, que é justamente isso, aonde vivem os monstros. Mas é bem significativo para a gente poder olhar para isso, né? Aonde se escondem os nossos monstros? A primeira pergunta que se coloca é o que são monstros, né? Monstro, assim, de maneira bem simples, para a gente poder contextualizar nosso bate-papo, monstro é tudo aquilo que nos assusta, tudo aquilo que nos dá medo, tudo aquilo que faz com que a gente fuja, né? Então, monstro pode ser qualquer coisa, tá? Pode ser, desde uma borboleta, né? Até uma coisa realmente muito pesada, muito cruel. Tudo isso são os nossos monstros. E o que a gente faz com esses monstros? Quando eu estava preparando essa live, e a gente prepara a live, tá? Não é uma coisa que surge da cabeça, não. A gente vem preparando, a gente vai estudando, tem muitas coisas, muito conteúdo e o tempo é muito pequeno para a gente poder, né, deixar em aberto. Então a gente, logicamente, vai lendo, vai estudando, relembrando e trazendo também algumas experiências os quais a gente passou e passa nos atendimentos de constelação, tá? Boa noite, boa noite. Então a gente vai trazendo um pouquinho essa pincelada mesmo, né? É coisa bem suave, bem superficial, para que as pessoas possam olhar de maneira diferente, à luz das constelações familiares. Então, quando eu estava preparando essa live, uma amiga me mandou um videozinho, né, sobre o medo. Eu já tenho uma live sobre o medo, vocês podem ir lá no meu canal de YouTube, tem um canal, né, O Medo que Há em Nós, é muito interessante, recomendo, né, fazendo logicamente propaganda, mas é muito interessante. Então, ele explicava, tal como eu, né, a origem, como é que funciona, tal, tal. E no final ele usava uma metáfora muito interessante. Né? Ele, olha, então o que a gente faz? A gente pega os nossos medos, coloca numa caixinha, tampa e guarda. Aí, todo o trabalho que ele fez, do meu ponto de vista, né, desagou um pouquinho. Porque uma coisa que eu tenho falado aqui, uma coisa que eu tenho batido sempre é que, né, aquilo que a gente esconde, aquilo que a gente guarda, cresce, enraiza. São justamente os nossos monstros, né? Aquilo que a gente guarda pode ser uma coisinha pequenininha, de repente um brotinho de feijão que você guarda, ele se transforma então naquela coisa grandiosa, como no Joãozinho pé de feijão, né? Então, essa parte do vídeo eu não achei muito interessante. Por quê?
os nossos monstros nascem aí. Assim como eu falei na live do medo, né? Não é só o medo que a gente esconde para de trás do tapete. A gente esconde as nossas dores, os nossos traumas, aquelas vivências não muito agradáveis, aquelas coisas que realmente a gente não quer olhar. Né? A palavra inconsciente é justamente isso, do alemão Unwissen, que significa aquilo que não é sabido, aquilo que não é visto. Então, inconsciente é isso. São aqueles conteúdos que a gente quer que fique escondido. Tá? E nós não estamos fazendo julgamento para dizer assim, que aquilo que está no inconsciente é bom ou é mal. Não se trata disso. Né? Em uma determinada situação, e foi muito importante que a gente colocasse esse conteúdo por debaixo do tapete, senão a gente talvez não suportaria, a gente não conseguiria lidar com isso. Foi necessário então realmente colocar tampadinho e guardar, para que quando a gente tivesse maturidade suficiente a gente pudesse olhar para isso, né? Mas a problemática que surge, e aí que a gente vai ver onde se escondem os nossos monstros, é que a pergunta que eu fiz, o que acontece quando você coloca uma fera na jaula? Né? O que acontece? Né? Você tem uma jaula e você coloca na jaula. Uma fera você coloca na jaula. O que acontece? A princípio você fica aliviado, né? Opa, a fera está enjaulada. Mas imediatamente após você fazer isso, né? Você que estava com medo da fera, nasce em você um outro medo, que é o medo da fera escapar. Percebe como é que funciona a coisa? Então você quer solucionar uma coisa e acaba criando outra. Né? E o nosso medo é justamente de que esses nossos monstros escapem. E eu vou te contar uma coisa, não tem jeito, os monstros escapam. Tá? Os monstros escapam, nossos monstros internos escapam. E a toda hora eles estão gritando. Então, quando a gente coloca uma fera numa jaula, apesar de momentaneamente a gente se sentir mais seguro, imediatamente a gente vai ficar com medo danado daquele momento em que essa fera possa escapar. E a gente não vai ter paz. E é o que acontece com a gente, pessoal. Os conteúdos que naquele momento não foram suficientemente possíveis de ser lidados, aquela situação exigiu talvez uma saída mais rápida, né? A gente não pôde lidar com aquela problemática naquele momento por falta de maturidade, por falta de condições físicas, por falta de um monte de coisa. E a gente coloca debaixo do tapete, né? Em algum momento esse monstrinho vai escapar. Esse monstrinho vai escapar. E como é que a gente resolve a situação? A única solução, então, da gente apaziguar esse medo, né, é a gente olhar para os nossos medos e transformar aquela fera num gatinho. Né? Que é justamente o conceito de você iluminar as sombras. As sombras crescem quando a nossa luz é pequena. Quando a gente tem pouca luz, as sombras são grandes. Mas quando a gente começa a iluminar, começa a colocar luz, começa a colocar consciência, realmente as sombras vão diminuindo. E é importante e é muito interessante que a gente tenha consciência também de que as sombras fazem parte, elas são necessárias. Tá? Vai chegar, lógico, um momento em que a gente vai estar tão consciente de tudo que as sombras não mais existirão. Né? Não mais existirão como sombras, existirão como parte de nós, como parte que nós amamos, como parte que nós aceitamos. Ainda não é o caso, né? Leva um tempinho para que isso aconteça. Então, nesse processo de iluminação, de tirar do escuro, de tirar do terrenoso, de trazer consciência, né? É que a gente vai descobrindo os nossos monstros. E eu, lógico, a minha opinião, né, na minha perspectiva e na minha experiência das práticas de constelações, é que os medos,
né? Esses monstros, esses conteúdos, eles só são apaziguados quando a gente abraça, quando a gente acolhe essas coisas. Enquanto a gente coloca debaixo do tapete, as feras ficam gritando. Você passa de longe, olha lá e aquela fera está gritando para sair da jaula. Tá? E ela só é uma fera porque você colocou ela na jaula. Né? E esse é o processo. Então, mas como que isso se dá? Né? Como que a gente percebe que a gente está cultivando ou que a gente está colocando um monstro para dentro? São as várias situações que nós vamos vivenciando. Né? São as coisas normais, corriqueiras da vida que vão acontecendo e que, né, naquele momento, a gente não pôde lidar com isso. Né? E aquilo que a gente não pode lidar, aquilo que está de repente superior às nossas forças, é realmente um monstro que a gente não consegue lidar. Né? Lógico, cada pessoa vai ter condições de resolver, de trabalhar com esses monstros, né, de acordo com a sua capacidade. Né? Cada um vai ter o seu nível de trânsito, vamos dizer assim, pelas sombras. Né? Mas é importante a gente, no meu ponto de vista, logicamente, é importante que a gente queira olhar para isso. Tá? É lógico que a gente não vai sair na loucura de destampar todos, de abrir todas as jaulas, né? Não vamos fazer também isso de uma vez só, vamos aos poucos. E é isso que os trabalhos, tanto o trabalho de constelação como de terapia, fazem. Eles vão olhar para qual é a fera que está mais, né, querendo sair, qual é a fera que está mais brava, está mais gritando. Porque essas feras gritam. Como eu falei para vocês, os conteúdos inconscientes, eles gritam na nossa vida. E é só olhar ao nosso redor para ver o que é que te incomoda, o que é que te perturba, o que é que tira a paz, o que é que te tira do centro, o que é que te irrita. E aí você vai perceber quais são os monstros que estamos colocando para dentro. Além disso, como eu já falei em outras lives, além dos nossos próprios medos, ou seja, os medos, os conteúdos, as vivências que a gente foi experimentando durante a nossa própria vida, a gente também traz para experimentar os conteúdos, as queixas, as dores, as vitórias de todas aquelas pessoas que nos antecederam. Tá? Tá? A Isabela Couto, ela vai falar Não, Isabela Couto não, desculpa. A Isabela Couto vai falar daqui a pouco. A professora Maria Gorjão, ela vai dizer assim que é como se, ao adentrarmos no sistema familiar, nós fôssemos marcados, como se fosse gado mesmo. Olha a analogia que ela faz. Numa fazenda, quando, né, o gado ele é recebido, ele recebe a marca da fazenda, a marca do dono. Né? E essa marca geralmente é feita ou a fogo, né, um ferro quente, ou a um frio extremo, que queima do mesmo jeito. Então, quando a gente entra, quando a gente é inserido dentro do sistema familiar, é como se essas dores fossem marcadas na nossa estrutura. A gente olha para isso, tá? A gente olha para isso, tá? Peter Levine, que é um ator muito famoso que trabalha com a terapia do trauma, ele vai falar uma coisa bem interessante, né? Que foi a construção da terapia dele. Ele fala que na natureza, né, um animal, quando enfrenta uma situação de adversidade, ele tem 3 formas de se safar. Né? Uma, obviamente, é correr, né? Então, vamos dizer assim, um coelho, de repente enfrenta um leão, se depara com um leão, a primeira coisa que ele faz é fugir o máximo que ele puder. Tá? Então, a primeira solução imediata é a fuga. Tá? A segunda opção, e aí num caso bem extremo, e aí dá para a gente perceber isso também, a gente pode fazer esse teste, né, se você quiser, é contra-atacar. Então, aí que vem aquele ditado, um animal acuado, ele vira uma fera. Pode ser um ratinho, pode ser até uma barata. Né? Quando você acua, ele vira uma fera. É uma tentativa de defesa.
Então nós temos duas saídas já. Ou correr, né? Quando você percebe que o inimigo ou o agressor é mais forte que você corre. De repente você chega num ponto em que não tem mais saída, você tenta virar, né, mais forte do que o agressor. O animal faz isso. Mas tem uma terceira via que os animais fazem, né, e que nós perdemos essa capacidade de fazer. Alguns animais, quando submetidos, né, a uma situação muito adversa, eles se fingem de mortos. A gente pode ver, vocês podem procurar aí na internet, existem vários vídeos que mostram isso. De repente o animal está correndo, ele vê que não vai ter saída, pega, desmaia como se estivesse morto. E muitos predadores, muitos agressores, eles se orientam, né, pelos hormônios do medo, pela ativação da adrenalina no corpo da vítima. Então, ao chegar e perceber que a vítima está aparentemente morta, ele não sabe que está morta ou não, ele para de correr atrás. Né? E muitas vezes ele deixa a vítima lá e vai procurar outra coisa. Porque, assim, para o predador, ele é estimulado pela correria ou pela reação da vítima. E se a vítima não esboça nenhuma reação, ele perde a graça pela coisa. Então, são essas três vias que o Peter Levine vai trazer para nós, né? A fuga, o contra-ataque ou então a morte. E aí, né, vocês podem procurar uns vídeos na internet, depois que passa o perigo, né? Depois que passa o perigo, o animal está ali fingindo de morto, ele vê que não tem mais perigo, olha para o lado, de repente ele sai, chacoalha tudo, dá uma chacoalhada inteira no corpo, justamente para liberar essa carga energética que ele acumulou para enfrentar essa adversidade. Nós perdemos essa capacidade, tá? Nós perdemos essa capacidade de pegar, depois de um momento de adversidade, chacoalhar o mesmo nosso corpo para liberar essa energia pesada que está conosco. E depois que o animal passa por essa ação, foi como se não tivesse acontecido nada com ele, porque ele liberou, ele não ficou preso na experiência. O que geralmente nós humanos fazemos, aprendemos a fazer isso, num momento de adversidade, a primeira coisa que a gente faz, corta a respiração. Vocês podem perceber isso. Quando vocês estão diante de uma dificuldade muito grande, a primeira coisa que você faz é diminuir muito intensamente a respiração. A respiração fica mesmo bem, né? Justamente porque com a diminuição da respiração, a gente evita sentir no corpo qualquer coisa. Tá? Mas isso tem um custo muito grande para o nosso corpo. Tá? Porque depois, né, como a gente não aprendeu a chacoalhar, a liberar essa carga energética que está com a gente, essa carga energética ela vai ser depositada em algum lugar no nosso corpo, que vão ser as memórias celulares do trauma. Tá? São os nossos monstrinhos, tá? Dos acontecimentos nossos. Né? Então, daquela mesma história, a pessoa foi mordida pelo cachorro, aquela situação ansiogênica vai gerar no nosso corpo uma reação. Ela não conseguiu fugir, ela não conseguiu se liberar daquele trauma, daquela dor. Então, todo esse conjunto, né, esse bioquímico responsável pela resposta, ela vai ser depositada no nosso corpo, porque ela não saiu. Né? E aí vai ficar gravada nas nossas memórias celulares. E a proposta do Peter Levine é justamente a gente ir novamente nesse ponto em que esse trauma aconteceu, revivendo realmente essa experiência, mas com segurança, para que então, como se a gente pudesse chacoalhar essa energia e liberá-la. Né? Que assim, indiretamente, não é essa, mas indiretamente, de forma assim bem correlata, é o que a gente faz na terapia das constelações familiares. A gente vai observar, né, dentro da proposição do campo, a gente vai observar aonde surgiu esse conteúdo que se manifesta agora na pessoa. Né? E a gente vai olhar para essa situação
de um lugar diferenciado. É como se você visse um filme daquilo que está acontecendo e, além disso, que você pudesse perceber também todas as outras possibilidades. É isso que ajuda a resolver a problemática, tá? Porque, como eu já disse, e volto a repetir, quando a gente está no olho do furacão, a gente não consegue ver. Se você está de frente para um leão, você não consegue ver nada além do leão, tá? Você tem que, né? Então fica aquela coisa bem angustiante, né? Mas quando você pega, para aquilo lá e olha de fora, peraí, quais são as possibilidades? Ah, dá para fazer isso. De repente o leão, na verdade, não estava querendo te atacar, ele estava buscando outra coisa, certo? De repente aquela situação que parecia que era tal coisa, era outra coisa, né? A partir dessas percepções que elas são nos apresentadas pelos nossos campos de informações, e esses campos são revelados através da terapia das constelações familiares, a gente pode, então, observar outros lados da questão. Eu lembro certa vez que nós fizemos um trabalho, né, e a pessoa se queixou de que ela tinha realmente uma sensibilidade muito grande no pescoço. Né? A área do pescoço era muito sensível. E muitas pessoas têm isso, é uma sensibilidade muito grande. Você não pode usar gravata apertada, não pode usar cachecol, não pode nada que aperte a garganta. Nesse caso, essa pessoa trouxe, né, essa temática e, colocando-se o trabalho, pôde-se perceber, né, os acontecimentos de uma forma diferente. Ele tinha nítida impressão, e na verdade é uma fala dele, fala, olha, eu tenho essa sensibilidade e para mim, intimamente, eu tenho para mim de que, na verdade, meu pai tentou me matar. Essa que era a posição dele. Então foi colocado no trabalho, né, essa informação que ele tinha e que ele trouxe para a gente. Né? Então vamos trabalhar isso, vamos olhar para isso. E a constelação propicia justamente isso, olhar de uma forma diferenciada. Ainda que nesse trabalho a gente não tenha feito em si a constelação, mas funciona dessa forma. Foi feita então a dinâmica e percebeu-se que, na verdade, naquela situação, o que acontecia? Ele, enquanto criança, né, junto com os irmãos, estavam em casa e o pai, que na época era alcoólatra, estava chegando. A mãe, percebendo que o pai estava para chegar e também antevendo que, quando o pai estava alcoolizado, ele tendia a ser violento, ela catou, se pegou todos os filhos e foi esconder num quarto. Só que, ao fazê-lo isso de maneira abrupta, a mãe pegou como se fosse realmente uma gravata e, assim, engravatou a criança. Então, a sensação que a criança tinha de que o pai tinha tentado matá-lo era uma memória equivocada. Na verdade, se fosse olhar de fato, quem, em tese, estava, na verdade não estava tentando, mas quem tinha feito algo que poderia tê-lo matado era a mãe. Né? Certo? Percebe como, então, nós temos, assim, às vezes, uma percepção equivocada daquilo que está acontecendo? Dessa forma, então, olhando de fora para esses acontecimentos, ele pôde perceber, então, que não era o pai que tinha ocasionado isso e que a mãe tinha feito aquele movimento num movimento de amor. Isso, então, suaviza o sistema. Aquela raiva toda que ele estava depositando em relação ao pai pôde ser suavizada, né, porque ele percebeu que aquela percepção que ele tinha tido do momento não era tão verdadeira assim. Essa é que é uma possibilidade da gente olhar de fora os acontecimentos. Muitas vezes, nós somos atingidos por certa situação que a gente enxerga como uma violência, como um arroubo, né? E sem perceber o que levou as pessoas a fazerem aquilo. E a gente se toma, então, como vítima realmente. Não, eu fui lesionado naquele momento.
E aí, quando você sai desse lugar de fala, né? E você olha numa perspectiva diferenciada, então você contempla que as ações que foram feitas, na verdade, não eram aquelas. Aí sim, a Isabel Couto, ela conta, né? Eu sou muito fã dela, a Isabel Couto é uma psicanalista e ela é consteladora, ela tem um canal no YouTube onde ela faz vários vídeos, eu muito recomendo vocês. Ela vai contar uma história muito interessante, né? A história não aconteceu com ela, foi relatada para ela também, mas ela reconta e é muito significativo. Então, certa vez, né, a, a pessoa que conta era uma mulher e ela estava falando da infância. Então, ela conta que quando ela era criança, né, o pai trabalhava muito, né, ficava, né, o dia inteiro fora de casa, chegava cansado e tal, e quem cuidava das crianças, como costuma acontecer, era a mãe dela. Certa vez, ela e os irmãos estavam fazendo tanta bagunça, né, que a mãe começou a ficar muito irritada. E nesse momento o pai chegou. Quando o pai chega, a mãe diz: Olha, vai lá ver seus filhos, porque estão realmente infernizando a vida. O pai chega, naquele movimento, né, chega de abrupto, vê, vai lá então resolver o problema. Né? O pai está lá para resolver o problema. O pai chega então, vai resolver o problema do jeito que ele sabe. Chega lá então, ele dá um chacoalhão bem forte nas crianças. E as crianças, por conta desse chacoalhão, começam a chorar. A mãe, ouvindo o choro das crianças, vem desesperada para ver o que está acontecendo e percebe realmente que o pai estava sendo muito bruto, né, nessa lição, nessa educação para as crianças. E ela fala: Não, 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 para com isso, é só para você resolver, não precisava maltratar as crianças, não precisava ser bruto assim. Né? E aí o pai olha para a mãe, né, percebe aquilo que está falando: Olha, eu só sei fazer assim. Assim que eu aprendi. Esse é meu jeito de educar. A menina, né, que no caso é a mulher que estava contando, a menina olhou para aquilo, ouviu aquelas palavras e teve um insight. Epá, então ele está dizendo que ele me ama, que ele quer me educar. E ela pulou de alegria. Né? A partir daquele momento, ela disse que teve uma revelação mesmo, porque ela percebeu que o pai, mesmo naquela violência, naquela brutalidade, do jeito dele, era a forma como ele tinha de expressar o amor por ela. E aí ela conta que todas as vezes que o pai chegava à noite, cansado, ela imediatamente pulava no colo dele e começava a brincar com ele. E ele, cansado, irritado, não querendo fazer mais nada, ouvia ela falar: Olha, não interessa, eu sei que você me ama. Do seu jeito, eu sei que você me ama. Olha então, percebe como que é quando você tem uma percepção ampliada da situação e às vezes aquilo que você considerava que era uma violência, que era de repente uma coisa forte, grave, ela estava sendo movida por um outro sentimento, de repente o sentimento de amor. E os pais geralmente costumam fazer isso dentro da sua capacidade, dentro da sua consciência, eles vão fazer aquilo que eles sabem da melhor maneira possível, em prol dos filhos, de maneira geral, lógico. Tá? E os filhos tendem, e é isso que é interessante, a gente perceber esses monstrinhos que a gente vai criando, né? Os filhos tendem a sempre querer mais. Né? Meu pai não foi o suficiente. Minha mãe não foi o suficiente. Eu não recebi tudo o que eu queria. Né? Tá vendo esses monstrinhos que vão nascendo? E esses monstrinhos, eles vão ficar na onde? Eles vão ficar guardados, porque para a criança, como que a criança vai olhar para o pai, olhar para a mãe e sentir que eles são incompetentes, e sentir que eles não estão fazendo o melhor? Para a criança isso é impossível. Por quê? A criança, quando olha para os pais, vê
dois deuses, literalmente, dois seres mágicos que resolvem tudo. Para a criança, os pais são infalíveis. Olha que peso, né? Que nós colocamos, né? Para a criança, realmente os pais são infalíveis. E quando ela percebe, de repente, que o pai, de repente, não percebe no sentido de que quando ela sente que o pai não está fazendo tanto quanto ela gostaria, né? Cria então uma dissensão entre aqueles pais ideais e aqueles pais reais. Esse amor, essa honra que as crianças têm em relação aos pais é tão grande, né? E é muito facilmente perceptível isso. Tá? Tem uma historinha, né, para que vocês possam contextualizar, né, para vocês verem como que o amor dos filhos em relação aos pais é muito grande, é acima de qualquer coisa. Pode ser o pior pai, pode ser a pior mãe, não interessa. A criança sempre vai escolher o pai e a mãe. Então tem um episódio verdadeiro, aconteceu de fato, que retrata muito bem isso na visão das crianças, né? Certa vez, então, foi narrado, vocês podem procurar a notícia aí. Então, uma mãe, né, ela chegou levemente alcoolizada em casa e o filho estava reclamando de fome, né, logicamente. Mas ela estava alterada, ela não conseguia fazer muitas coisas, ficou irritada com aquele cheiro e começou a bater no menino, né? Porque o menino estava chorando, bater. E aí, logicamente, quanto mais ela batia, mais ele chorava, chorava, chorava. Chegou um ponto, como ela estava totalmente assim, fora de si, ela machucou tanto as mãos quanto os pezinhos da criança, né? Ouvindo os gritos, logicamente, os vizinhos socorreram, levaram a criança para o hospital, ela teve que fazer, né, um tratamento, ficou com a mão, os pés enfaixados, né? Foi recuperada, né? Teve o tratamento adequado, estava no hospital, e aí depois de tudo, passou toda a situação, já recuperada no hospital, né? Quando ela recebe a visita da mãe, qual que é a atitude dessa criança? Ela ergue os braços em direção a essa mesma mãe, que por um motivo ou por outro, né, submeteu ela a esses maltratos. Então, para a criança, e é importante que a gente diga isso, para que a gente possa realmente refletir em cima desses conceitos. Para a criança, e aí, novamente, quando eu falo de crianças, são crianças abaixo de 3 anos, no máximo 5 anos. Então, para as crianças, os pais são os nossos maiorais. A criança sempre quer o pai ou a mãe, não importa como eles sejam. A criança sempre quer pai, sempre quer a mãe. Tá? Passando tudo isso, logicamente, essas emoções, essas dores, né, que não puderam ser elaboradas, elas vão congelando, elas vão condensando no nosso corpo. Infelizmente, nós temos uma tradição cultural, religiosa, em que diz que a gente não pode ter certos sentimentos, que a gente não pode ter raiva, que a gente tem que controlar a raiva. Você já tentou controlar a raiva? Me diga aí se você conseguiu controlar a sua raiva. Mais do que isso, negar a sua raiva, negar os seus sentimentos. Existem nessa classificação sentimentos bons e sentimentos ruins. Só que nós, intimamente, não temos essa distinção. A gente sente. Você machucou? Doeu. Você levou, de repente, um tapa na cara? Doeu. Né? Você passou por uma situação em que você se sentiu humilhado? Isso dói. Então não tem como você suprimir, negligenciar, negar essa dor. Tá? A raiva, a inveja, o ciúme, o ódio, né, são sentimentos que, dentro de uma determinada graduação, eles são favoráveis a gente.
A raiva talvez nos impulsione a fazer a coisa com mais determinação. A inveja, dentro de uma gradação, nos impulsiona, de repente, a também nos movimentarmos numa direção. Geralmente, o que atrapalha é o excesso. É o excesso. Quando a gente quer controlar alguma coisa. É a fera que a gente quer enjaular. Quando a gente quer enjaular alguma coisa, essa coisa cresce, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Vamos olhar para isso. Vamos olhar para isso. Tá? E a constelação, logicamente, serve para isso. Né? O Décio Oliveira também, que tem um Instituto de Constelação, um constelador muito famoso, dos pioneiros aqui no Brasil, ele vai perguntar o seguinte: quando você julga o pai ou a mãe, você repete o pai e a mãe. Olha que coisa interessante. Quando você julga o pai ou você julga a mãe, você repete o pai e a mãe. Por quê? Eu só consigo julgar, olha que coisa interessante, tá? Que é para observação. Eu sempre digo que todo trabalho, essa é minha opinião, tá, pessoal? Todo trabalho da constelação, da terapia, é fazer com que você tenha consciência, com que você observe, porque você só consegue observar com consciência. Às vezes você olha para a coisa, mas observar exige consciência. Observar exige que você silencie a sua mente e possa captar todo aquele movimento que está acontecendo. Então, quando a gente julga alguém, o fato de julgar está me dizendo que eu sou superior àquela pessoa. Eu só consigo julgar alguém se eu me considerar superior àquela pessoa. Então, na verdade, é um julgamento duplo, né? Um porque eu estou me julgando melhor e outro porque eu estou julgando aquela pessoa. Então, é um julgamento duplo. No mínimo, é um julgamento duplo. Eu me julgo superior, dono da verdade, e julgo aquela pessoa. Então, quando a gente faz julgamentos em relação aos nossos pais, a gente repete. A gente repete. Essa que é a história. Tá? E tem uma professora portuguesa, né? Deixa eu pegar aqui o texto dela para ficar mais fácil. Né? Na verdade, antes da professora portuguesa, o Shri Bhagavan vai falar o seguinte: os filhos espelham a relação que eles têm com os pais. Então, dentro da constelação, a gente fala assim que os pais vivem nos filhos. Isso é verdade, porque eu, enquanto filho, sou 50% mãe e 50% pai, né? Uma parte do meu pai e uma parte da minha mãe estão aqui comigo. Eles vivem em mim. Eu continuo a história deles. Tanto a história genética, né, porque eu estou aqui numa mescla, né, de conteúdo genético, mas também uma mescla de campo informacional. Eu trago comigo a história da linhagem da minha mãe e a história da linhagem dos meus pais. A história, as dores, as conquistas, as travessuras, os crimes, os assassinatos. Tudo isso está no meu campo de informação, chega até mim. Tá? Então, quando eu olho para os meus pais e julgo, ou seja, eu sou melhor que você. Eu sei que você está errado. Olha que arrogância, né? Olha que arrogância, mas tudo bem. Acontece muito. Infelizmente, acontece muito. Mas a coisa não para por aí. Porque se você julga, você repete. Você repete. Tá? Saiu aqui só um pouquinho que eu já acho aqui a professora Maria Gurjão Henrique, é uma consteladora também portuguesa, né?
E ela vai falar justamente isso, que as nossas histórias, os nossos monstrinhos, eles acontecem, né, por três fatores importantes. Um é por repetição, né? Então aquela história. Ah, meu avô era alcoólatra, meu pai era alcoólatra, eu estou seguindo a mesma coisa, você é alcoólatra também. Então existe uma afinidade de pensamentos aí, tá? Como eu falei, eu nasci numa família flamenguista, eu sou flamenguista. Meu avô era flamenguista, meu bisavô era flamenguista, meu tio é flamenguista, minha mãe eu também sou flamenguista. Então existe uma repetição da história, porque eu não estou olhando para ela, estou só repetindo. Quando a gente não olha com consciência, a gente repete. Tá? Rosângela está perguntando uma coisa? Podem perguntar, por favor, tá? Se vocês não estiverem entendendo algum conteúdo, é importante que vocês perguntem. Muito embora que esse bate-papo seja mais um bate do que um papo, né? Mas a gente está colocando esses conteúdos aqui. Tá? Mas é importante justamente que esses conceitos possam ser assimilados por vocês. Então, a história é essa. Se eu nasci numa família flamenguista, eu já sou flamenguista. Como é que eu saio disso? Com respeito. Com respeito eu consigo sair. Agora, se eu brigar, eu grudo. Aquela situação gruda. Então, quando eu olho para os meus pais e julgo, eu estou repetindo, eu estou criando um vínculo de repetição e a história vai se repetir. Então, a professora Maria Gurjão Henrique ela vai falar isso. Esses três fatores, né, que vão determinar, vamos dizer assim, os nossos monstrinhos são, primeiro, a repetição. Né? Eu estou repetindo, pode observar na sua vida, veja quais são as coisas que vocês estão repetindo. Repetindo significa que as coisas estão acontecendo no automático. No automático. Tá? Isso quer dizer repetição. Então, aquela história, como eu falei, olha, meu bisavô era alcoólatra, meu pai é alcoólatra, meu avô é alcoólatra, então eu me caminho naturalmente, porque eu não me dou consciência disso. O caminho mais natural seria eu ser alcoólatra também. É uma repetição, tanto para o bem quanto para o mal. Não, meu pai era um médico, meu bisavô era um médico, eu também vou ser médico. Então existe um encaminhamento nesse sentido. Tá? Certo? Então existe uma repetição, ou seja, uma honra a toda essa história, né, familiar. A outra é o contrário. Então você tem uma repetição e a outra é a oposição. Por exemplo, meu pai era alcoólatra, vamos supor, meu pai é alcoólatra. Eu, né, me sinto injuriado com aquilo, então eu determino para mim mesmo que eu nunca mais vou beber nada na vida. Então estou criando uma oposição, mas é uma oposição em julgamento ao pai. Você não está respeitando o seu pai, você só está dizendo que não, eu vou ser melhor que meu pai e nunca mais vou beber. Mas a vida não segue os nossos padrões e justamente ela vai nos colocar, quando assuma essa posição, ela nos vai colocar em situações que vão nos encaminhar para o mesmo lugar. Aí geralmente essa pessoa que julgou os pais, e nesse caso falou que ela nunca mais ia ser um alcoólatra como o pai, normalmente vai se envolver com pessoas alcoólatras. Por quê? Porque ela não resolveu a questão. Ela só colocou a questão numa tampinha diferente. Olha que coisa, né? E as coisas acontecem assim. É isso que eu estou alertando, né, para quem ainda não sabe, que essas coisas acontecem. E geralmente são esses dois fatores. Ou você faz por repetição, e é muito legal quando você percebe que você está repetindo a história, e aí, uma vez que você percebe, porque a percepção indica consciência, e quando você tem consciência, você tem possibilidade de escolha. Na repetição, não. Na repetição é automático, você não sabe o que está fazendo, você faz. Tá? Você faz. Tá? A dinâmica é a mesma. Você está na torcida do Flamengo.
alguém xinga o juiz, você também xinga. Está no automático. Você não pensa no que está fazendo. Então você está no campo mesmo das movimentações. E geralmente acontece isso, a gente vai repetindo sem que a gente se dê conta de que está repetindo. Tá? E os monstros continuam debaixo do tapete. Os monstros só saem do tapete e deixam de virar monstros quando a gente olha, observa e toma consciência disso. Então, no momento, quando eu percebo que eu estou repetindo a história, e aí eu posso escolher, aí sim, deixa de ser monstro. Porque uma coisa é você ser obrigado a ser médico, porque a história da sua família é de médicos. E a outra coisa é você olhar para aquilo com gratidão e falar, não, eu quero ser médico. É a minha vontade ser médico. Percebe a diferença? Num caso, provavelmente, no primeiro caso, se ele está repetindo a história, ele vai se sentir frustrado com a situação. Ele pode ser um médico mais nomeado no mundo, pode ser o médico mais próspero, mais rico do mundo, mas ele vai estar insatisfeito interiormente com aquilo que ele está fazendo. E a gente vê isso muito na vida. A gente vê isso muito. Tá? Porque prosperidade não tem a ver com riqueza. Tá? Prosperidade é uma outra coisa. Ela não tem a ver necessariamente com riqueza. Tá? Uma pessoa próspera é uma pessoa feliz. Observe bem isso. Uma pessoa próspera é uma pessoa feliz. Agora, riqueza, tem aí um monte de coisa. A pessoa pode estar nadando em dinheiro e não ser necessariamente próspera e nem feliz. Tá? Então, eu falei dois. Depois eu vou explicar com mais detalhe essas histórias das repetições. Tá? Um é a repetição, desculpa. A outra é a oposição. Né? E a terceira é um complemento. Então, a seguinte situação. A minha família foi, de repente, sofreu danos terríveis. Minha mãe ficou muito doente e ela morreu nos meus braços. Então eu pego e viro médico, porque eu estou na tentativa de salvar a minha mãe. Estou vinculado, percebe que é um vínculo? Eu viro médico não porque eu quero, não porque seja desejo, não que seja vontade da minha essência, mas porque eu assumi um vínculo de salvar a minha mãe, ou salvar a minha família, ou salvar a dor da família. E muitos fazem isso. Muitos fazem isso. Podem dar uma olhada na profissão que vocês estão exercendo para verificar qual que é o mecanismo que está acontecendo aí, se você não tem consciência ainda do que está acontecendo. Então vejam se vocês estão agindo por repetição, se vocês estão agindo por oposição ou se vocês estão agindo por complemento. Nas três formas, vocês estão continuando a história com os monstrinhos por debaixo do tapete. A gente só consegue parar esse trama com a observação, com a consciência e a liberação. Tá? E a liberação. Essas são as chamadas lealdades, os vínculos, os compromissos que a gente assume inconscientemente com o nosso sistema familiar. São vínculos invisíveis e por isso são difíceis de romper. Tá? E a gente só consegue também romper esses vínculos com o respeito, com o amor. Como eu falei, o Osho vai dizer de maneira bem legal isso, né? Lutar contra ou lutar a favor é sempre uma luta. Tá? Lutar contra ou lutar a favor é sempre uma luta. A gente só sai disso aí quando a gente percebe que
O caminho do meio, o caminho do respeito é a solução. Tá? O Aristóteles, na Grécia Antiga, já falava isso, né? Que a energia é a ação, a energia que move o motor do mundo. Então, essa energia que a gente coloca nas coisas é que nos movimenta. Que nos movimenta. A solução que eu proponho e que a terapia das constelações familiares propõe é justamente essa. Então, como romper isso aí? Observando. Não observando os outros, tá? Para com essa história de ficar olhando os outros. Vamos olhar para dentro. Né? Aproveita a pandemia, aproveita que você não pode estar em contato com o outro para olhar para dentro. Olha que bênção que a gente recebe, essa possibilidade de olhar para dentro. Vocês conhecem a historinha da vidraça, né? Quem conhece vai ouvir de novo, quem não conhece vai ouvi-la agora. Certa vez, um casal levantou para tomar café, estava lá tomando café e tal. De repente eles olham pela vidraça e a vizinha está estendendo a roupa. E eles ficam, nossa, a vizinha estendendo a roupa tão suja, será que ela não está percebendo? Tá, mas bem, não tem nada a ver com a vida da vizinha. No outro dia, mesma coisa, eles vão tomar café, eles olham para a vidraça novamente e aí, por aquelas coincidências da vida, a vizinha está de novo, né? Estendendo as roupas lavadas. E as roupas estão sujas, as roupas estão meio encardidas. E eles olham, mas será que ela não está percebendo que a roupa está suja? Será que ela não está percebendo que a roupa está encardida? Né? Ela já fica meio mordido com a história, né? Não é possível uma coisa dessa, onde já se viu? Essa vizinha louca. Na terceira vez que estão tomando o café e percebe que a vizinha está repetindo, eles estão, agora não tem jeito, agora já é questão de honra pessoal, eu vou lá falar com ela. E aí, né, a mulher se levanta do café, abre a porta da cozinha, vai lá, e a hora que ela sai no quintal, ela percebe que as roupas estão limpas, muito bem lavadas, brilhantes. E ela fica meio sem entender o que estava acontecendo. Peraí, o que está acontecendo? Aí ela olha para a vidraça e ela percebe que, na verdade, era a vidraça da casa dela que estava suja. Percebe? São as vidraças das nossas casas que estão sujas. Então não adianta ficar olhando para o vizinho. Vamos olhar para as nossas vidraças, vamos limpar as nossas vidraças. Né? Então, essa é a chave, como diz Calunga, né? A chave da importância. É você olhar, perceber que você está fazendo, está repetindo inconscientemente, automaticamente. Você está novamente guardando os monstros dentro da caixinha. Tá? Mas a vida, como é sábia, a vida como é inteligente, e a vida como não está muito ligando para aquilo que você pensa, ela vai lá e começa a abrir as caixinhas. E a todo momento a gente se depara com os nossos monstros lá fora. A gente fica todas as vezes tentando tapar as caixinhas, colocando os monstros debaixo do tapete, e a vida vai lá e continuadamente solta as caixinhas e bota os monstros lá fora. Por quê? Porque a gente precisa olhar para isso. Essa que é a questão. A gente precisa olhar para esses monstros e fazer as pazes com eles. Perceber que esses monstros, na verdade, são gatinhos, são bichinhos. E que eles fazem partes da gente. Tá? A história é essa. Eles fazem parte da gente. E quando a gente acolhe isso, do jeito como foi, sem julgamento, porque em constelação a gente não faz julgamentos. Não faz. Não tem como. Por quê? Porque eu já falei para vocês, quando eu julgo, eu estou me colocando numa posição superior ao outro. E isso não existe, todos nós somos iguais. Tá? Todos nós somos iguais. Cada um tem
ou teve as justas razões para fazer aquilo que fez. E quando a gente compreende essas justas razões, a gente percebe que a outra pessoa é igual a mim. Não cabe julgamento. Não cabe julgamento. Uma forma da gente romper também esse círculo vicioso de repetição, de automatismo, é através da gratidão, agradecer. Uma das formas de você romper isso é agradecer. Olhe para tudo e agradeça. Tanto para aquela pessoa que você acha que faz bem para você, quanto para aquela pessoa que você julga que tenha feito mal. Agradeça. Agradeça que naturalmente você vai se colocando nessa posição de observador. Tá certo? Pessoal, eu agradeço então a companhia de vocês. Nós já estamos finalizando o horário. Agradeço muito grandemente a disponibilidade de vocês, de me ouvirem. Tem o meu canal no YouTube, então, por favor, quem ainda não fez, vá lá, dê um like, tá? E a gente vai produzindo mais, né? Esses conteúdos, essas pitadas de conversação aqui. Vocês podem sugerir, por favor, entrem em contato, mandem sugestões de tema, pode mandar dúvidas, pode mandar comentários, críticas, sem problema, pode mandar críticas, tá? Nós estamos aqui abertos a fazer esse conteúdo. Para vocês do canal, das pessoas que me acompanham, eu estou dizendo que nesse sábado, às 15 horas da tarde, a gente vai fazer uma aula virtual de constelação, tá? Quem quiser participar dessa aula, por favor, entre em contato comigo, tá? Porque como é uma reunião virtual, a gente precisa de acesso, tá? Então entre em contato comigo para a gente formar essa turma, tá bom? Nesse sábado, às 15 horas. Entre em contato comigo para a gente liberar o código de acesso à sala, tá? Então, pessoal, agradeço a todos vocês. Muito, muito, muito obrigada. E a gente se vê novamente, tá bom? Beijo a todos que me acompanharam. Até mais.